Bom dia, gente. Então, hoje a gente vai ver a Revolução Russa de 1917, um dos maiores acontecimentos do século XX, na história do século XX. Mas para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que ir para a Rússia de meados do final do século XIX e início do século XX. Nessa época, a Rússia era um país feudal, onde mais quase ninguém na Europa era feudal, né? A Rússia era um país feudal com a maior parte da população morando no campo e passando extrema necessidade, já que havia uma enorme concentração de renda e concentração de terras. A Rússia era um estado czarista, o que vem a ser isso, era uma monarquia absolutista, controlada com um pulso forte pelo czar, que era o rei da Rússia. Na época, era a família Romanov que comandava, e o clero era ortodoxo. Né? E a Rússia tinha uma pequena industrialização, muito feita sob o comando do Estado czarista e pela iniciativa privada. Ou seja, não haviam indústrias nacionais na Rússia, absolutamente, os lucros não ficavam naquele país. Quando veio o início do século XX, a situação econômica da Rússia piora cada vez mais. Uma guerra com o Japão em 1904, 1905, a guerra russo-japonesa danifica mais ainda a economia do país, e isso acaba refletindo na população mais pobre. Em sua maioria a população era pobre, isso acaba se refletindo na população mais pobre e começa a não ter o que comer. E daí começam os protestos para ver se o czar saía da letargia que estava e fizesse alguma coisa. Um desses protestos se torna extremamente violento, que é o Domingo Sangrento, onde várias pessoas vão morrer e outras vão fugir e algumas serão presas. O czar até tenta fazer algumas reformas liberais, mas tudo de fachada, né? Como, por exemplo, a abertura da Duma, que seria o parlamento russo, mas é tudo, como eu falei, uma grande fachada. Nesse inteirinho, entre esse Domingo Sangrento e 1914, o que aconteceu em 1914? Todo mundo já viu, a Primeira Grande Guerra Mundial. Nesse período entre o Domingo Sangrento e a Primeira Guerra Mundial, surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, com inspirações marxistas, e que acabou se dividindo em dois grupos. Os mencheviques, que eram a minoria, tá? Eles acreditavam numa união com a classe trabalhadora e na tomada do poder. Eles faziam oposição ao czar, mas eles acreditavam que deveriam tomar o poder e fazer o capitalismo ficar pleno, implantar um capitalismo pleno para só depois trazer umas ideias mais sociais, tá? Como eu falei, eles representavam a minoria porque eles eram compostos pela burguesia daquele país, da Rússia, e a burguesia era muito pequena dentro da Rússia. E você tinha a maioria dentro desse partido, que eram os bolcheviques, tá? E os bolcheviques eram marxistas natos, né? Eles acreditavam na luta, na união das classes, na luta de classes e na tomada do poder imediato e na implantação da ditadura do proletariado. Eram comandados por esse senhor aqui, chamado Vladimir Ilyich Lenin, tá? E aí veio a Primeira Guerra Mundial, né? E aí a Rússia apoiou a Sérvia na Primeira Guerra Mundial. A gente já estudou isso, né? O atentado de Sarajevo. A Rússia era patrocinadora daqueles grupos terroristas e acabou entrando na guerra sem a menor condição de estar na guerra, tá? Mais ou menos 13 milhões de soldados russos foram para a guerra, sendo que metade desses soldados desertaram no decorrer da guerra por não ter condições de lutar no conflito. A guerra também assolou mais ainda a crise econômica do país. O czar tentou fazer de tudo para mobilizar seus soldados, inclusive saindo de São Petersburgo, capital imperial, e indo para o conflito, mas não foi possível. E finalmente chegamos no ano de 1917. Né? E nesse ano nós vamos ter duas revoluções em território russo. A de fevereiro de 1917 e a de outubro de 1917. A Revolução de Fevereiro foi feita pelos mencheviques, ou seja, pela minoria. Foi uma revolução onde eles obrigaram Nicolau II a assinar uma constituição para a Rússia, mantiveram aberta a Duma e começaram o que chamaram de governo provisório, né? Sendo que esse governo provisório cometeu mais erros do que acertos. Talvez um acerto tenha sido a diminuição da jornada das horas de trabalho para 8 horas, mas os erros foram vários, inclusive manter a Rússia na Primeira Grande Guerra, o que era fatal, não ia conseguir ter crescimento econômico se isso acontecesse.
E aí, durante esse governo provisório, o Lenin e o seu parceiro de partido, Trotsky, vão fazer algumas oposições a esse governo provisório. O Lenin vai escrever as teses de Abril, que o resumo pode ser paz, pão e terra, todo o poder aos soviéticos. Paz, retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão, distribuição de comida. E terra, reforma agrária. E todo o poder aos soviéticos seria que o controle do país fosse entregue ao Sindicato dos Operários Russos. Né? Lembrando que os bolcheviques eram a maioria por englobarem os operários e camponeses. Enquanto que o Trotsky montou o Exército Vermelho, formado basicamente por operários e camponeses. E em outubro de 1917, você vai ter os bolcheviques tomando o poder desse governo provisório que era feito por Kerensky. Lenin e Trotsky vão levar o Exército Vermelho para as ruas e vão tomar o poder naquilo que a gente chama de Revolução Bolchevique de 1917, ou Revolução Vermelha, tá? Lenin assume o comando da Rússia, do antigo Império Russo, que acaba de cair, né, com a prisão do czar, que é mandado imediatamente para a Sibéria, mas começa uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Branco defendendo o czar e os mencheviques, né, com o apoio da Europa Ocidental, e o Exército Vermelho, comandado por Lenin e Trotsky, defendendo as ideias socialistas, tá? Uma guerra longa, complicada, onde você vai ter várias medidas para suportar essa guerra, inclusive a eliminação da família real Romanov, a ideia do comunismo de guerra, de toda a produção ser mandada para o governo e o governo redistribuir para a população. Mas em 1921, o Exército Vermelho bolchevique vence a guerra, e aí você tem o governo do Lenin sendo colocado em prática. Ele vai adotar a NEP, a nova política econômica, um passo atrás para dar dois para frente, ou seja, foi um incentivo para que empresas capitalistas abrissem suas portas no território russo. Logo depois o NEP estatizou tudo, isso conseguindo fazer uma revolução industrial, digamos assim, no território russo. E em 1922 ele funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Tá? Em 24 o Lenin morre, inesperadamente, sem deixar nenhum sucessor escrito, e aí começa uma disputa entre o chefe do Exército Vermelho, o Trotsky, e o secretário pessoal de Lenin, Stalin. Disputa essa vencida pelo Stalin, que passa a comandar com pulso forte a União Soviética, mas no decorrer das outras aulas a gente vai ouvir falar mais de Stalin. Tá? A importância da Revolução Russa, principalmente a de outubro de 17, é que foi o primeiro estado que implantou um socialismo parecido com as ideias marxistas, tá? Na volta, eu vou mostrar esse livro para vocês aqui, que é uma história em quadrinho muito interessante sobre os acontecimentos de 1917. Ele saiu pela editora Sunderman, tá? E queridos, para casa, aqui tem um mapa conceitual da Revolução Russa. Esse PowerPoint vai ser mandado para vocês também. Eu quero que vocês leiam esse mapa conceitual e façam uma síntese escrita. E para casa, claro que eu ia passar de vizinho de casa, vocês vão fazer um mapa conceitual sobre a Revolução Russa na página 65 e os exercícios da página 67 a 71. Espero que todos estejam muito bem, estou com saudade, beijos a todos.